falar em gastos, salários e tudo mais, hoje o vice-presidente Hamilton Mourão se posicionou contra uma possível liberação para que os militares recebam acima do teto constitucional do funcionalismo, que é de R$ 39.200, analisando a informação de que haveria um desejo do Ministério da Defesa de permitir que os militares ocupem cargos no governo e recebam acima desse teto. Uma informação que partiu do próprio parecer da Advocacia Geral da União, favorável ao desejo da Defesa e das Forças Armadas, porém a equipe econômica do próprio governo ainda tente barrar este pagamento. Vamos ouvir o que disse aqui o general Hamilton Mourão. Tem dois aspectos aí, viu, Guilherme? Número um, né, já tem jurisprudência a respeito que os proventos de aposentadoria não acumulariam para a questão de abate-teto. Agora, número 2, tem a questão ética e moral, que eu acho que então não é o caso, tá bem? Eu claramente sou contra isso aí, no momento que nós estamos vivendo. Se a gente estivesse vivendo uma situação normal, país com recursos sobrando, tudo bem, mas não é o que está acontecendo. Depois da fala do Mourão, até surgiu a informação de que os reajustes estariam suspensos até o fim da pandemia, mas é um assunto para a gente ficar de olho e acompanhar bem de perto, né? Sim, exatamente. Isso não vai acontecer. É absurdo, né, Cláudio Humberto? Furar o teto constitucional já é de R$ 39 mil. E aí você pensa bem, no momento em que a gente ainda atravessa uma pandemia, vai enfrentar os efeitos dessa pandemia gravemente no ajuste fiscal do ano que vem, as contas vão estar apertadas. E aí, nesse momento, se você liberar para furar o teto constitucional e aí acumular, por exemplo, quando você ocupa mais de um cargo, mais de uma função, recebe pela ativa, aposentadoria, o que eles querem é calcular separado. Por exemplo, o governo tem vários ministros que são militares, e aí ele recebe como militar e recebe como ministro. E os salários somados alcançou os 39, não fura o teto constitucional, que é o máximo que pode receber um funcionário do governo. E aí essa pessoa contaria separado o teto tanto do salário como ministro, e aí contaria um outro teto novo do zero para o que ele recebe como militar. É um absurdo. Alguns salários passariam de 50 mil. Então, não tem condições de discutir isso agora. Essa é a não notícia, né? Isso não vai acontecer, simples assim, né? Pode ser até o desejo de alguns, quem é que não quer ganhar mais do que ganha, né? Mas além de ser moralmente inaceitável, tá na Constituição, entendeu? Não tem como mexer nisso. Acha mesmo que o Congresso Nacional vai aprovar uma emenda constitucional permitindo ignorar o teto? Isso absolutamente não existe. O que nós precisamos, o que há para ser votado, e o Rodrigo Maia não vota, o Rodrigo Maia tem paixão por privilégios em geral, só pode ser, porque ele simplesmente não põe para votar projetos e propostas de emenda constitucional que acabam com privilégios de uma maneira geral, né? Então, assim, não faltam projetos que eliminem a possibilidade, qualquer tipo de truque, como é muito frequente, por exemplo, no Poder Judiciário, para que as pessoas não respeitem o teto, né? Porque eles dizem que os malandros, né, uma interpretação malandra da justiça para justificar o salário acima do teto, é que gratificação não é salário, aí não pode contar como remuneração. Aí eles está na Constituição, é tão límpido, tão claro, né? A Constituição fala que não se pode receber a qualquer pretexto, ou a nenhum pretexto, né? Não se pode receber acima do teto, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas isso não é respeitado nem no próprio Supremo Tribunal Federal. Os ministros ganham, além do teto, que é o seu próprio salário, as gratificações, bônus, etc., uma série de coisas que fazem com que no Tribunal de Justiça de São Paulo, que aliás esse nem é o número mais escandaloso que a gente já ouviu falar, né? Há no TJ de São Paulo o desembargador que recebe R$160 mil em um mês. Eu já vi lista de salários dos desembargadores do paupérrimo estado de Sergipe, que um desembargador recebendo acima de R$500 mil.
Quer dizer, eles fazem isso frequentemente. Não, isso aí não é salário, isso aí são vantagens, são atrasados, são não sei o quê. Aí inventam uma série de pretextos, né? E pretextos para burlar a lei, burlar a Constituição, e não acontece absolutamente nada. E por que não acontece? Porque eles é que julgam isso. Né? Quem é que vai considerar, qual é o magistrado e vai considerar que os seus colegas e ele próprio, né, estão auferindo vantagens indevidas, né? Isso através desses subterfúgios, né? Através desses truques, né? É uma tristeza a gente viver num país cujo setor público é um setor público malandro, né? É um setor público dedicado à esperteza, a garimpar formas de enganar o cidadão, a garimpar formas de botar algum no bolso, né? Foi o que aconteceu nesse episódio de sábado passado. Eu tive acesso ao documento assinado pelo ministro-presidente do Supremo, ia dar meia-noite de sábado, minha gente. Quer dizer, ele tinha lá concedido lá uma coisa que daqui a pouco a gente explica. Vamos explicar para o nosso ouvinte agora? Deixa eu só pontuar antes de vocês encerrarem esse assunto. Claro. A gente ouviu ali do Mourão que há jurisprudência, eu dei uma olhada, tem 2 decisões do Estado de Mato Grosso que autorizaram o furar o teto constitucional com essa desculpa de que o servidor estava ocupando funções diferentes ali. Eram cargos diferentes ocupados ao mesmo tempo, como um general da reserva que vai para um ministério. E a gente tem 9 militares, se eu não me engano, assumindo cargos importantes no governo e que poderiam acumular e seriam beneficiados por esse posicionamento da Advocacia Geral da União, dizendo, olha, de repente, num caso ou outro, dá para somar separado o salário como militar e o salário como ministro. É isso que está acontecendo. Essa discussão é perigosa e a gente tem que ficar de olho, porque vai aumentar o gasto público no momento em que a gente não pode aumentar gasto público.